Continua o tema do pão, continua o evangelho do capítulo 6 de São João, que começou com a multiplicação dos pães e depois aquela grande catequese sobre o pão da vida, que é, no fundo, a Eucaristia, a palavra de Deus e a Eucaristia. Mas hoje as leituras são particularmente bonitas e o evangelho é preparado por essa leitura do livro dos Reis, essa passagem do profeta Elias. Elias teve a sua morte decretada pela rainha Jezabel. Por quê? Porque ela era uma cananeia e o profeta, no Monte Carmelo, derrotou os 450 profetas de Baal, que era uma divindade cananeia, e os matou. E essa rainha jurou, que mataria o profeta. Ele, morrendo de medo de morrer, entra no meio do deserto. Ele está fugindo da morte e ele entra no lugar da morte, que é o deserto, onde não tem nada. E chega uma hora que ele, cansadíssimo de fugir, cansadíssimo do estresse, do medo de ser alcançado, ele se senta debaixo de um junípero, de uma árvore, e pede a morte. Agora basta, Senhor, chega, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Auge da depressão. Quantas pessoas, quando estão sofrendo muito, desejam morrer? Quantos jovens hoje atentam contra a própria vida? Quantos de nós, irmãos, numa situação muito difícil, muito sofrida, sem muita perspectiva, já pensou, se eu morresse, que bom seria, não sofreria tanto, fugiria desse inferno. E ele fala, não sou melhor que meus pais, um tom de desprezo de si mesmo. Eu uma vez escutei no meu catequista isso e nunca esqueci. Quando você se despreza, e muita gente se despreza, esse desprezo não vem de Deus. O Espírito Santo nunca despreza uma pessoa. Quando você começa a se desprezar, desconfie que esse desprezo vem do demônio. O demônio é o contrário do amor. Quem ama nunca despreza. Pois bem, está numa situação lamentável esse Elias. No fundo, ele saiu de um sucesso, porque Deus se manifestou no Monte Carmelo, o fogo que desceu do céu e desbancou os profetas de Baal. Agora ele está sozinho, não tem quem o defenda, quem o proteja, quem o ajude. E quantas vezes no meio do sofrimento parece que a gente está sozinho, não tem ninguém, e a pessoa fica tão obcecada pelo seu sofrimento que ela não enxerga que perto dela tem pessoas que podem ajudá-la. Ela não enxerga que existe um Deus que está perto de quem sofre. E deitando-se no chão, adormeceu. O sono também é uma fuga bem barata. E lembra do Jonas, quando estava fugindo de Deus? Foi para o fundo do navio e dormiu. Os apóstolos, quando Cristo estava no auge para morrer, eles dormem de tristeza no Horto das Oliveiras. O sono. Tem pessoas que se refugiam no sono. Enquanto eu durmo, eu não penso, eu não estou consciente dos meus problemas. De repente, um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça, estava pertinho dele, na cabeceira dele,
um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Não era um pão qualquer, um pão duro, era um pão assado. Olha o carinho de Deus, o cuidado de Deus com o seu profeta, que está sofrendo, que está faminto, que está sozinho, que está querendo morrer. Levanta-te e come. É um imperativo, é uma ordem. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Como a mãe ou o pai que de manhã levanta o moleque para a escola, né? E ele, tá bom, já vou, e dorme de novo, e ele vai lá, levanta menino, tá na hora, e abre a janela e puxa as cobertas. O carinho de Deus. Levanta-te. Interessante que em grego o verbo levantar é o mesmo de ressuscita. Você está morto, ressuscita e come. Você precisa comer. E diz aqui, Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Horebe é o Sinai, é o monte da aliança. O Elias vai ter um encontro com Deus nesse monte. Deus vai aparecer numa brisa suave e ele vai se encontrar com Deus. Que alimento é esse, irmãos, que dá tanta força para um homem caminhar 40 dias e 40 noites? Deus tinha alimentado o seu povo no deserto por 40 anos. E agora o profeta refaz o caminho do Êxodo e vai até o Horebe, o Sinai. Esse alimento é a imagem da Eucaristia. Esse alimento é a imagem da palavra de Deus, que nos dá, que nos devolve a vida, a coragem para viver, a energia, a força. E transforma, irmãos. No começo, a entrada dele no deserto era uma fuga. Agora essa não é mais fuga. Depois de comer esse pão e de escutar a voz de Deus, porque esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, é uma peregrinação que ele vai fazer até o encontro com Deus. Opa, agora a sua caminhada tem um sentido, não é uma fuga. Eu pensava, irmãos, hoje é dia dos pais. A missão do pai, ser o provedor, não só do alimento material, porque quando você ajudou a fazer aquela criança, aquele menino, aquela menina, Deus colocou uma alma espiritual, imortal, naquele filho, naquela filha. Deus te coloca como provedor, não só do pão material, mas do pão espiritual, porque aquele teu filho, aquela tua filha, foi criada por Deus, para Deus. E você vai ajudar aquele filho, aquela filha, vai dar as condições para que ele possa caminhar ao encontro com Deus. Porque aquele filho e aquela filha só serão felizes se eles souberem que são amados por Deus. O teu amor, por maior que seja, não basta. Que missão importante, que missão grande. Deus confia a vocês, pais. Mas você vai poder acordar o teu filho e dizer: come, filho, se você tiver nutrido, se você tiver comido primeiro. E eu fico impressionado porque aqui a segunda leitura fala: sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Opa, quer dizer que Deus é pai? É lógico que Deus é pai. Jesus Cristo nos revelou que Deus é o Pai
e fonte de toda a paternidade, e que nós nos tornamos, pela fé em Jesus Cristo, filhos desse Pai, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de sabedoria, esse Pai que com carinho nos provê, cuida da nossa vida, nos tira do medo, nos tira da depressão, nos tira do desânimo, nos tira da falta de esperança. Que Pai maravilhoso! É o Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Ele falou quando ele ressuscitou: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, e sede imitadores de Deus. Você, querido Pai, é chamado a imitar esse Pai celeste com os teus filhos, respeitando eles, tendo misericórdia deles, ajudando-os, animando-os, rezando por eles. E coragem se você teve algum fracasso. Muitos talvez não tenham conseguido ser os pais que gostariam ou que deveriam ter sido. Aceita com humildade esse pequeno ou grande fracasso. Aceita. Começa agora. Porque para Deus vale o hoje. Ainda bem. Deus se importa com o hoje. Se hoje você aceita a missão que Deus te deu e com humildade reza e procura dar o exemplo, porque eu fico impressionado, me lembro do meu pai, como que ele ensinava certas coisas sem palavras, só com o exemplo. Certas coisas que não saem de mim e que eu aprendi não ouvindo, vendo. O cuidado que ele tinha com as coisas, com as plantas, com a honestidade que tinha e a retidão, são coisas que ficam impregnadas na gente. Que eles ensinaram com o exemplo. Que coisa maravilhosa que é o exemplo. Tá bom, mas aqui, então, sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Então, imitar também a Cristo. Como? Vivendo no amor. Que amor? Ele se entregou a tua vida, a minha vida, que é cheia de pecados, de atos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Ele se entregou por você, por mim. Fez da sua morte na cruz um sacrifício de odor agradável a Deus. Ele transformou aquela violência que nós fizemos com Ele num sacrifício agradável a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que é a nossa fé. Como é que eu posso duvidar do amor de Deus? Como é que eu posso desanimar se eu olho para Cristo, se eu acredito que Ele deu a vida por mim? Então minha vida deve valer alguma coisa? Eu devo ser um pouco importante? Se Deus fez uma loucura dessa, morrer no meu lugar, morrer pagando a minha dívida, morrer para me libertar do medo da morte. Porque, irmãos, aqui o problema vocês viram no Evangelho, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus. Como é que esse cara fala que ele é o pão descido do céu? Traz um pouco de água, por favor. Como é que ele fala que é o pão descido do céu? Ele não é filho do José, carpinteiro? Nós conhecemos seu pai e sua mãe? Eles pensavam de conhecer o mistério de Cristo. E murmuravam. A murmuração é quando eu não entendo uma coisa, eu acho que tudo tem que ser do jeito que eu penso, eu não aceito que a vida é maior do que a minha cabecinha, Deus é maior do que o meu entendimento, eu nunca vou conseguir colocar Deus na minha cacholinha pequena. Como é que eu não tenho uma atitude de humildade frente à vida? Como é que eu quero dominar tudo, saber tudo e ser dono de tudo? O que é isso? Cristo fala, não murmureis entre vós. Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. A fé não é um mérito, é um dom, é uma graça, é uma atração de Deus que nos atrai por amor.
Irmãos, e não murmureis. A murmuração é um pecado horrível, porque no fundo é eu julgando a Deus, dizendo: o Senhor fez tudo errado. E aqui a segunda leitura fala: não contristeis o Espírito Santo. Deus selou, marcou vocês para o dia da redenção com o Espírito Santo. Não contristeis, não entristeçais o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito de Deus? Toda amargura, irritação, cólera, impaciência no fundo, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Essas coisas contristam o Espírito Santo. Amargura, aquela pessoa amarga, que está sempre remoendo as coisas ruins, sempre olhando para si mesma, sempre pensando mal dos outros, reclamando dos outros, guardando as mágoas. Nossa, como tem gente amarga nesse mundo. Irmãos, o Espírito Santo é o doce consolador. No Espírito não tem amargura, tem doçura. Porque o amor é doce, o amor é delicado, o amor se importa com o outro, o amor vê os pequenos detalhes, o amor faz de tudo para agradar, para ser bom para o outro. E as pessoas, muita gente é amarga e vai remoendo aquilo e olhando só para si. Meu Jesus, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer, porque isso contrista o Espírito Santo. O que é que alegra o Espírito Santo? Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, misericordiosos. Isso alegra o Espírito Santo, porque isso é deixar o Espírito agir. Isso conserta as situações, isso cura as feridas, isso dá oportunidade para o outro recomeçar. Isso dá vida, isso é festa. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Ontem eu vi uma coisa bonita. O egoísmo é querer, é receber, só querer receber. O amor é doar. O máximo do amor é perdoar. E Deus nos perdoou em Cristo, se doou. Esse amor, esse perdão é o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. A pessoa de Jesus é esse amor encarnado. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Por isso, irmãos, que a Eucaristia é algo muito grande, muito sério, que nós não podemos banalizar jamais. Por isso que São Paulo vai dizer: quem come e bebe, come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Cristo indignamente, é réu do corpo e sangue de Cristo. Come a sua condenação. Ou seja, eu posso até comungar, mas continuo cheio de amargura, irritado, cheio de cólera, não me reconcilio com quem eu brigo, faço trambicagem com os outros. Ou seja, eu não estou comendo, eu não estou assimilando Cristo. Porque se eu assimilo Cristo, minha vida muda, eu vou ter atitudes diferentes, eu vou imitar Cristo, vou ter a natureza de Cristo. Então, hoje temos essa palavra maravilhosa, presente do Dia dos Pais, não só para os pais, mas para todos nós. E quem comer deste pão viverá eternamente, porque quem come desse amor, quem se sente amado, sabe que não morre, que o amor de Deus é tão grande como Ele, nosso Pai, é eterno. Ele nos quer eternamente junto dele. Vou preparar-vos um lugar.
Quando eu estiver preparado, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Olha só, irmãos, Deus quer estar conosco, Deus ama conviver conosco, estar conosco, nos amar, nos fazer felizes, a todos nós. Espero, irmãos, que essa palavra, essa Eucaristia nos transforme a todos, nos encha de gratidão, de desejo de amar a Deus, de falar com Ele, de gritar também. Irmãos, e espero que nós, sendo tocados por esse anjo, possamos ser anjos também na vida dos outros. Quanta gente você vai encontrar no teu caminho que está pedindo a morte, que está desanimada, que está sem esperança, que está amargurada. E quem sabe, Deus vai se servir de você para chegar perto, tocar essa pessoa e falar: levanta, come, tem um alimento que você não conhece, que vai te dar força para você. A tua fuga vai virar peregrinação. Não mais fuga, tem gente que vive fugindo. E quanto mais foge, mais se afunda e mais se frustra. Mas não, irmãos, a nossa vida não precisa ser uma fuga de buscar pequenas satisfações, pequenas felicidades, pequenos prazeres. Não, nossa vida pode e deve ser uma peregrinação maravilhosa. Estamos caminhando para o encontro com Deus, esse Deus que já se manifestou, que nos alimenta e que nos espera. Nossa vida tem uma meta, nossa vida tem uma finalidade, nossa vida tem um rumo maravilhoso. E saber disso e ter esse alimento nos faz superar todas as dificuldades econômicas, de saúde, de relacionamento, tudo. Aqui fala o salmo que nós rezamos: todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Todos. Quando você grita, quando você reza, quando você busca o Senhor, Ele te ouve e te livra dos temores, te devolve a confiança, a fé no Senhor.